bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, saudações geográficas. Vamos então na sequência, vamos continuar falando sobre o módulo 11, entre as páginas 8 e 13. Vamos falar da velha ordem mundial, ou a bipolaridade, ou ainda conhecida como Guerra Fria. Vamos falar também sobre a nova ordem mundial, ou a multipolaridade, ou os blocos econômicos, e alguns autores também apontam como um meio técnico, científico e formacional, outros apontam ainda como globalização, né? Que, em verdade, a globalização ela já inicia por volta do século XVI, mas ela se estende, intensifica e expande pelo mundo, né? A partir, então, desse momento aí que a gente vai começar a explicar como é que se dá tudo isso aí. Então vamos lá, galera. Estamos quase chegando no final. Bom, para entender isso, vamos ver o cenário, né? Como é que isso acontece. Nós temos o fim de uma guerra extremamente importante, que foi um momento de crise econômica. Você tem uma Europa devastada pela guerra e surgem depois dessa guerra duas grandes potências econômicas, que é os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, essas duas grandes potências, uma capitalista e a outra socialista. Você tem um mundo bipolar. Nesse momento, nós vamos ver uma forte disputa por novos mercados, né, consumidores, e áreas de influência. Porque o que foi a Primeira e a Segunda Guerra, pessoal? Nada mais do que uma crise do sistema capitalista. Uma crise na produção que exigia que tivéssemos maior conquista, né, de maiores mercados consumidores, e também busca de fontes de matéria-prima, que era fundamental para a pulsante industrialização que surgia, né? Especialmente esta que a gente está vendo aí, que está associada à guerra, né? Está associada à guerra, aos armamentos, à guerra armamentista, à corrida armamentista, à corrida espacial, que foi estimulada então pela luta constante das ideologias capitalistas e socialistas, né? Então eles fizeram uma briga ferrenha e desenvolveram tecnologias que pudessem colocá-los sempre à frente da economia, né? Há um diferencial entre ambos, mas a gente observa que o cenário era este. Muito bem, então, findando, acabando o capitalismo, né? A luta entre o capitalismo e o socialismo, acaba a Guerra Fria, né? Chega ao fim a bipolaridade. E aí, então, em face a isso, o sistema capitalista expande. Você tem uma guerra que destruiu a Europa, e a Europa pulsante, né, esperando, aguardando, com ansiedade, se reconstruir, vem então os Estados Unidos e contribui com isso, através do Plano Marshall. Mas, dentro da Europa, criou-se um movimento entre os países europeus para impedir a entrada desse capital estrangeiro e que ele permanecesse ali. Então, eles criaram esse sistema econômico que pudesse fortalecer os países membros. Surge, então, em 1944, né? A princípio, até mesmo vocês vão observar que a Benelux ela surge um pouco antes do fim da Segunda Grande Guerra, né? Onde a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo se unem e formam uma área, um regime aduaneiro especial para facilitar a troca comercial entre esses países e impedirem, claro, a inserção do capital de outros países e fortalecer o capital dos países que são membros. E além disso, você vai ver que também forma, de uma maneira mais geral, um agrupamento geográfico, econômico e cultural entre esses países. Outro efeito interessante que vai acontecer são quando os países aderem, né, por volta do ano de 1951, nesse caso aqui, a Alemanha Ocidental, França e Itália, com a chamada CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, antecessor da Comunidade Econômica Europeia, CEE, e hoje a União Europeia, né? Então, essa aqui foi uma forma de fortalecimento, porque a Europa se via ameaçada pelo capital norte-americano, né? E o que era importante para eles resguardarem, além do capital que estava sendo emprestado para eles se reconstruírem, havia a necessidade de resguardar o que eles tinham de mais importante para a indústria nesse momento, o carvão e o aço. Então eles formaram uma área de comércio onde pudesse diminuir o preço, né, e facilitar o comércio
e a troca de tecnologias entre esses países. E aí você tem, então, a Alemanha Ocidental, a França e a Itália, criando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que posteriormente veio dar origem, inclusive, até a Comunidade Econômica Europeia e fundando a União Europeia, que é algo além de uma área de livre comércio apenas. Né? É uma espécie de fortalecimento do povo europeu, que era, na verdade, um pensamento antigo. Qual é o conceito de blocos econômicos? Os blocos econômicos são um tipo de acordo intergovernamental, muitas vezes parte de uma organização intergovernamental, onde barreiras ao comércio, chamada de alfândega, né, são reduzidas ou eliminadas entre os estados participantes. Isso aí é uma redução de imposto. Então ele abre o livre comércio entre os países membros. A maioria dos blocos comerciais estão definidos por uma tendência regional e podem ser classificados de acordo com o nível de integração econômica que ela possui. Isso aí vai depender de como eles vão associar, né? De como é que eles vão se organizar para desenvolver no ponto de vista econômico. Surtos da formação do bloco econômico foram vistos nos anos de 1970 e 1960, né, entre esses dois decênios, bem como na década de 90, após o colapso da União Soviética. E especialmente depois do colapso, né, porque aí depois os países socialistas também tornaram-se capitalistas. Em 1997, mais de 50% de todo o comércio mundial foi realizado sobre organizações de blocos comerciais regionais. Defensores do livre comércio são, em geral, opostos aos blocos econômicos, que, segundo eles, incentivam regiões em oposição ao livre comércio global. Os estudiosos continuam a debater se os blocos econômicos regionais estão levando a uma economia mundial mais fragmentada ou se estão incentivando ou externando um mundo global existente a um sistema multilateral de negociação. Então, aí um duplo sentido nesse sentido. Alguns autores acham que isso destrói a globalização e outros, pelo contrário, acham que fortalece. Então, na verdade, cada um se arruma da maneira que acha melhor. Então, cada grupo regional ali que se vê ameaçado se junta, se une, se fortalece para impedir que outros grupos venham. Então, é uma tendência normal, né? Características dos blocos. Os blocos econômicos podem ser formados por acordos entre vários estados, como o Mercosul, ou parte de uma organização regional, como a União Europeia. Dependendo do nível de integração econômica, os blocos comerciais podem ser de diferentes categorias, como zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica monetária. A Europa, ela está nesse nível aqui, de mercado comum, né, e união econômica e monetária. É claro que agora existe uma guerra de braço ali, uma queda de braço muito grande entre os países membros, né, inclusive a Inglaterra querendo sair, né, pedindo para sair ou em processo, e outros países que ainda não entraram, né? Inclusive com a formação de uma moeda única, que é o euro. Né? Então ele vem como uma forma de se fortalecer e contrapor ao dólar, né? Que é então defendido pelo capital americano, né? Que é o principal representante da economia mundial americana. E aí o euro vem como uma forma de contrapor a isso e também fortalecer a Europa de uma maneira geral. Né? Então, essas áreas são áreas específicas, dependendo da situação. Por exemplo, aqui em Macapá e Santana, a área de livre comércio de Macapá e Santana tem esta característica. Né? Hoje também tem a Zona Franca Verde, que tem uma outra característica. Então, cada uma vai surgindo de acordo com as necessidades e com as mudanças que o capitalismo impõe. Okay? Podemos apontar, então, algumas vantagens com relação à formação desses blocos. Né? A redução ou eliminação das tarifas de importação, isso aumenta o fluxo de pessoas e mercadorias. Você tem produtos, então, mais baratos, redução na taxa alfandegária, né? Maior facilidade das pessoas moverem-se de um país para o outro,
E os produtores se beneficiam da aplicação das economias de escala, quer dizer, em grande escala, né, em continentais, entre países, o que levará à redução de custos e maior parte da renda. Essas são as vantagens. Vamos ver à frente as desvantagens. Diminuição da produção de empresas que produzem produtos mais caros em relação a de outros países do bloco, né? Isso aí vai forçar que os países que sejam mais fracos, que tenham menor tecnologia ou que não, de alguma forma, não consigam acompanhar todos os países do bloco, eles tenham desvantagem com relação a isso, né? Menor renda do produto nacional bruto, né, do produtor nacional. Produtores ineficientes dentro do bloco podem ser protegidos contra aqueles mais eficientes fora do bloco, né? Isso aí gera um problema muito sério, né, no mundo industrial. Aqui então nós vemos alguns exemplos dessas áreas de livre comércio, né? Essas áreas de regimes aduaneiros especiais ou esses blocos econômicos. Temos aqui o exemplo do NAFTA, né, que é feito entre o Canadá, Estados Unidos e o México. A ALCA, que é uma tentativa de unificar as Américas, né, a área de livre comércio das Américas. Tem o Mercosul, que é uma tentativa de juntar os países que fazem parte do Cone Sul, né? E a União Europeia, que hoje é uma das grandes potências, né? Porque fazem parte os principais países, dos 7 países mais ricos do mundo, a maior parte deles se encontra aqui, né? Inglaterra, França, Alemanha e por aí vai. É onde tem os maiores indicadores sociais, né? O local onde tem o maior fluxo de pessoas e mercadorias. Então é realmente muito intenso, né? Aqui no Amapá nós temos a área de livre comércio de Macapá e Santana, né, que antes nós importávamos muitos produtos que vinham oriundos da Ásia, Malásia, Taiwan. Hoje a gente basicamente usufrui dessas áreas de livre comércio, mas basicamente nossos produtos não são importados, basicamente eles são nacionais. Se vocês forem observar, a maioria desses produtos aí, quem mora em Macapá sabe, né, quando você vai comprar, você compra um ou outro produto. E hoje oriundo mais da China, né? Então, esses são os blocos econômicos, as áreas de blocos econômicos, né? Então, eles criam com a finalidade de fortalecer os países membros e brigar de igual com outros grupos que se unem também, né? Então, isso é uma briga de gigantes, de fato. Participa quem pode, quem tem mais capital, quem tem trabalhadores qualificados para poder investir em indústrias de alta tecnologia, quem tem capital, quem consegue abarcar uma grande quantidade de mercados consumidores de produtos que sejam atraentes, né? Então tudo isso aí é realmente uma briga de gigantes. Agora a gente observa também que o ritmo em que se imprime essa forma de produção, nós temos causado uma série de problemas sociais, econômicos e também ambientais. Porque em muitos casos esses blocos econômicos eles estão preocupados apenas com a produção, com o lucro, né? Eles não se preocupam com a questão social, né? Com os efeitos, por exemplo, da qualidade de vida da população, relacionados especialmente a um ambiente de trabalho que seja salubre, né? Um ambiente de trabalho que dê condições de um trabalho sem danos, né? Sem danos físicos, sem danos de saúde e também sem danos ambientais. Então, os países mais ricos, eles hoje já têm uma legislação ambiental bem avançada, há uma preocupação muito grande com o meio ambiente, mas ainda em muitos países, como os países subdesenvolvidos ou os países emergentes, essa preocupação não existe. A exemplo disso é a China, né? A China é um dos grandes produtores, hoje ela abocanhou uma grande parte do mercado internacional, entretanto, ela é uma das que mais polui o meio ambiente. Viram então como o mundo vem se redesenhando, se reconfigurando? É bem interessante, né? Porque depois de um mundo bipolar, que você tem lá duas grandes potências disputando, né, mercado, disputando áreas de influência, como é o caso dos Estados Unidos e da União Soviética, acabou o socialismo, então o capitalismo ele avança para o lado oriental, para o lado também
dos países que eram socialistas, e aí você tem eles se preparando, se unindo, né, formando aparatos econômicos para tentar se proteger e desenvolver economicamente, e aí você tem agora um mundo multipolar. Então, o capitalismo ampliando, expandindo, né, a sua área de influência. E é extremamente importante a gente compreender isso e como isso pode afetar nossa vida, né? Como é que o trabalhador hoje tem que ser extremamente perspicaz, né? Tem que ser multitarefa, tem que compreender bastante de tecnologia, tem que estar antenado no que está acontecendo, né? Tem que estar ligado nos acontecimentos para ele poder competir assim, de uma forma mais, digamos, se é que é possível, mais tranquila no mercado, né? Mas dadas as situações, as correrias e as instabilidades econômicas em que isso apresenta, é muito complicado. Hoje, de repente, você pode estar empregado em uma multinacional e de uma hora para outra ela fechar e você ficar desempregado, você tem uma alta qualificação e você não conseguir emprego, né? Ou então aquelas condições em que você tem baixa qualificação, você procura emprego e a empresa só assimila trabalhadores que têm formação. E aí você tem que correr atrás para poder, né, tentar abocanhar, ter a sua parte aí dessa fatia. E é muito difícil nesse mercado altamente competitivo, né? E aí você é obrigado a migrar de um local para o outro, buscando, criando menor afinidade ainda com o lugar em que você vive, e buscar outro que possa te dar condições, né, de sobrevivência. E aí você tem agora esse mundo multipolar, esse mundo altamente capitalizado, esse mundo altamente consumista, né? Porque a gente acaba consumindo as coisas e comprando sem consciência, né? Sem pensar que, por exemplo, aquilo pode virar lixo, e você compra, usa pouco, né? E às vezes nem usa, como a gente vê em muitos casos, o pessoal comprar eletrodoméstico, mais de um eletrodoméstico, celular, compra mais de um celular, tem mais de um celular e acaba usando apenas um. A mulherada que adora comprar sapato, muitos sapatos dentro do guarda-roupa, e no final das contas você acaba usando apenas um ou dois deles, né? E por aí vai. Então nós somos uma sociedade consumista. A gente acaba se endividando para comprar. E dentro desse mundo capitalista, a gente acaba dando mais ênfase às coisas do que às pessoas. A gente esquece que nosso mundo é formado de pessoas. E aí a gente comete o grande erro, né? Ou grandes erros, que aí a gente acomete de produzir para consumir sem pensar, produzir para consumir e destruir o meio ambiente. E o meio ambiente faz parte da gente. Nós fazemos parte do meio ambiente. Então a gente não pode viver sem ele. Então a gente polui a água, polui o ar, polui o solo, que são a nossa base alimentar, né? Do solo só não vem o ar, né? Do solo, direta e indiretamente, a gente consome a maior parte dos produtos que a gente se alimenta. E a outra parte é o ar e que a gente está poluindo, né? Vamos pensar um pouquinho nisso aí. Vamos produzir, mas de forma consciente, de forma sustentável. Próxima aula, então, a gente vai falar sobre a globalização. E para este vídeo nós não teremos atividade, porque eu já passei a atividade na aula anterior, né, no vídeo anterior, e aí vai ficar para a próxima. Ok, galera? Não esqueçam de trazer as atividades de vocês no nosso próximo encontro, porque vai haver o lançamento de notas, ok? E participem também do fórum, ele é importante, não deixem de participar. Até mais, gente!